Então, pessoal, boa tarde. Nós paramos aqui ontem. Vamos continuar a partir daqui. Eu ia falar de hormônios gastrointestinais, né? E, na verdade, a gente já falou do gastro, né? Dos gastro, mas do gastrina. Já que abrimos aqui isso aqui, vamos revisar, né? Então, falar um pouquinho de hormônio gastrointestinal. Hormônios, como a gente, só para relembrar, né? São aquelas substâncias endógenas produzidas por células ou glândulas que caem na corrente sanguínea, ou seja, são conduzidas no nosso sangue e aí vão atuar em algum local específico. Tá? Então, são substâncias endócrinas, né? Opa! Aqui. Tá? Substâncias endócrinas. Né? Então, a gastrina, para nós relembrar, a função da gastrina era estimular a secreção de hidrogênio, aquela bomba de hidrogênio, para a formação de ácido clorídrico, né? E assim como todas, primeira aula que a gente falou de células endócrinas, né? Todas têm esse fator de crescimento, esses hormônios, quando produzidos em demasia, todos eles estão sendo continuamente produzidos e secretados. As células, os enterócitos, né? As células do intestino e do estômago, essas células aqui, no caso, sentem a presença e entendem que se o hormônio está secretando, está sempre sendo secretado, está sempre na corrente sanguínea, é porque vocês estão, o animal está numa fase de abundante de alimentação, né? Então tem que aumentar a mucosa, aumentar as reservas, aumentar todo o trato para poder aproveitar essa abundância que existe aí, porque primitivamente a gente não sabe quando é que vai ter de novo, né? Então todos esses hormônios, vamos ver aqui, estimulam o crescimento da mucosa, secreção do pâncreas, o crescimento do pâncreas, estimula, quase todos eles aqui não tem mais, mas são sempre assim. A gastrite a gente já viu, né? Ela é estimulada pela presença do bolo alimentar, do conteúdo alimentar no estômago, e a função dela é provocar a secreção de ácido clorídrico, fator intrínseco, né? E também pepsinogênio. Tá? A colicistoquinina, essa sim é uma substância nova, uma secreção endócrina nova, um hormôniozinho novo que a gente tinha falado, talvez alguma coisa, mas não especificamente sobre ele. A colicistoquinina, mais conhecida como CCK, você vai encontrar bastante essa nomenclatura, ou melhor, essa abreviação, né? Ela é secretada no duodeno, tá? E promove algumas funções que estão aqui. Tá? As principais funções da colicistoquinina, que é esse hormôniozinho duodenal, né? É no sentido também de digerir, né? Então, ela é secretada porque tem alguma função digestiva, tá? Então, sempre vai ser secretada naquela fase digestiva, né, do intestino, né? Então, as principais funções, né, então, ela promove a digestão e a absorção de lipídios, proteínas e carboidratos também, tá? Mas principalmente lipídios e proteínas, porque o que estimula ela, eu entendi porque não está carboidrato aqui, que eu tinha esquecido, porque eu não tinha posto, é que o que estimula ela a ser liberada é a presença de lipídio ou proteína no duodeno, tá? Bom, a função principal, né, da colicistoquinina, a função principal é a secreção de enzimas pancreáticas, tá? Principalmente lipase e amilase, tá? Ou seja, a secreção de suco pancreático. Essa pode dizer que é a principal função da colicistoquinina. Tem outras, sim, todas elas são importantes. Tá? Então, uma outra é contração da vesícula biliar e relaxamento do esfínterzinho de Wood, aquele esfíncter que retém, né, deixa o conteúdo da vesícula biliar lá dentro. Tá? Ou seja, em outras palavras, a colicistoquinina, ou a CCK, promove a secreção de bile. Então, dentre as principais funções, né, a principal para mim, no meu modo de ver, é a secreção de suco pancreático, mas entre as outras todas que ela tem é secreção de bile, secreção do suco pancreático, também secreção de bicarbonato pelo pâncreas, tá? E eu botei aqui, acho que no slide que eu mandei para vocês, não está esse pouco aqui, né? Se botar aqui só para gravar isso. E aqui tem esse maior, não tá, né? Vou botar mais abundante ou mais.
né? O pouco. É que é pouquinho mesmo. Ela provoca a secreção de bicarbonato pelo pâncreas? Provoca, mas é pouca quantidade. Tá? Não, o pâncreas libera pouco quando está sendo estimulado pela colicistoquinina, pouco bicarbonato. Tá? Crescimento do pâncreas, pelo mesmo motivo, né? Então, se está secretando muita colicistoquinina é porque precisa de muito suco pancreático. Para mim produzir mais suco pancreático, eu tenho que ter mais área de produção. Né? Quem produz suco pancreático é o pâncreas, então tem um aumento, esse pâncreas. E a mesma coisa a respeito da vesícula biliar. A inibição do esvaziamento gástrico. Por que a policistoquinina inibe a inibição? Inibe o esvaziamento gástrico. O principal motivo é aquele que a gente já sabe, né? Quer dizer, tendo conteúdo no duodeno, né? E ela é secretada no duodeno, o estímulo para ela ser secretada é conteúdo nutritivo, principalmente lipídio e proteína no duodeno. Então, se nós tivermos lipídios ou proteínas no duodeno, a colicistoquinina vai ser estimulada a ser secretada. As células SCK vão secretar a colicistoquinina. Tá? Então, por que ela provoca a inibição do esvaziamento gástrico? Ela provoca isso porque se continuar vindo o conteúdo do estômago em direção ao duodeno, esse conteúdo que está vindo vai empurrar o conteúdo que já está no duodeno para frente. E em empurrando esse conteúdo para frente, né, esse conteúdo não vai ser mais bem processado e não vamos aproveitar tanto o que tem ali de nutriente. Então, por isso que quando tem um conteúdo nutritivo dentro do duodeno, a colicistoquinina, dentre todas as ações dela, né, dentre as demais ações, ela tem uma ação que é inibir o esvaziamento, ou seja, vai lá no piloro e fecha totalmente o piloro. Tá? Fecha, não passa mais nada, o conteúdo fica esperando lá no estômago sendo digerido. A hora que não tem mais conteúdo no duodeno, esse conteúdo não vai ser mais absorvido, já foi absorvido, não tem mais nada ali. Bom, se não tem mais conteúdo nutritivo, lipídios e proteínas, é um feedback, ou seja, a colicistoquinina é secretada quando tem lipídio e proteína. Se não tem mais lipídio e proteína, a colicistoquinina para de ser secretada. Se não tem mais colicistoquinina na circulação, para de inibir o piloro, e o piloro permite, então, que o estômago, né, se esvazie lentamente. E aí, esse conteúdo vai vir para o duodeno de novo, mais secreção de colicistoquinina, fecha de novo. E assim vai. Certo? Secretina, outro hormôniozinho secretado no duodeno pelas células S. A secretina é secretada quando nós temos ácido ou um ambiente com pH diminuído no duodeno. Então, quando o duodeno ficar acidificado, ela vai ser, as células S vão perceber essa acidificação, ou seja, o pH diminuído no duodeno, e vão no pâncreas. Tá? Então, a secretina é um hormônio, anticoagulante sanguíneo, e afeta o pâncreas, a secreção de bicarbonato. A secreção de bicarbonato pela secretina é maior que a secreção de bicarbonato pela colicistoquinina. Tá? Certo? Sempre, agora uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Sempre que vier, se tudo estiver normal, se tudo estiver dentro do funcionamento fisiológico normal, sempre que vier um conteúdo do estômago em direção ao duodeno, esse conteúdo vai ser ácido. Sempre esse despejar, esse jogar de conteúdo alimentar dentro do duodeno vai ser ácido, porque o estômago tem ácido clorídrico, porque o estômago é ácido. E tudo que vier do estômago para o duodeno é ácido. Tá? Então, se vocês tomarem água, não tem conteúdo nutritivo, essa água, quando chegar no intestino, vai chegar lá acidificada, porque o estômago de vocês tem ácido clorídrico. Então, vai ter secreção de secretina. A secretina, ela é muito mais envolvida nessa parte de neutralização, né, pelo bicarbonato do pâncreas do duodeno, do que a própria colicistoquinina. Porque toda vez que chegar um conteúdo no duodeno, vai secretar a secretina. Porque toda vez que esse conteúdo sair do estômago para o duodeno, se o estômago for de monogástrico e se esse estômago estiver funcionando normalmente, esse conteúdo chega no duodeno ácido. Agora, a colicistoquinina só é secretada quando o conteúdo que chega no duodeno é rico em lipídio e ou proteínas. Uma ou outra, ou os dois. Tá?
Comeu só proteína? Vai sim. Comeu só gordura? Vai sim. Tá? Comeu os dois, mas picanha gorda? Vai secretar. O peptídeo inibidor gástrico, no GIP, que é lá do estômago, a gente já falou um pouquinho sobre ele também, estimula a secreção de insulina pelo pâncreas, tá? Por quê? Porque está sabendo que vai chegar conteúdo, possivelmente vai ter ose, né? Vai ter carboidrato sendo digerido, nós vamos ter ose aí, então a insulina tem que pegar essa ose e jogar no sangue, tá? Então aqui tá os mesmos, né? A gastrina, o local de produção do estômago distal, né? Estimula a secreção nas células gástricas, estimula a motilidade gástrica, tá? Estímulo, proteína no estômago, pH alto, estimulação vagal. É proteína, conteúdo, tá? E aí tá ali, secretina, já falei, ácido, estímulo, ácido duodeno, policistoquinina, proteína, gordura no intestino delgado, tá? Peptídeo inibidor gástrico, carboidrato, ficou mal colocado o triângulo aqui, né? Carboidrato e gordura no intestino, tá? E a motilina, né? Que nós não tínhamos falado ainda. A motilina também é produzida por células nas células endócrinas dentro do duodeno e no jejum, tá? E uma função dessa motilina, né? Ela vai regular, como diz motilina, motilidade, né? Ela regula, então, a motilidade do trato, tá? Então, é ela que vai regular se nós estamos num período interdigestivo ou digestivo no intestino, pelo menos duodeno e jejum. Então, tendo um conteúdo nutritivo, vai ter motilina. O padrão de motilidade é aquele que a gente falou ali antes, que é período digestivo, segmentação rítmica e ondas fracas. Não tendo motilina, né, volta ao tônus lá normal e ondas fortes, potentes, que conduzem no sentido de limpeza o conteúdo para frente. Tá? O que mais é termos conhecimento geral? Aqui tem uma figura ilustrando, né? Então, aqui está o estômago, a gastrina que é secretada estimula a produção do suco gástrico, o suco gástrico destrói o conteúdo, né? Assim, sucessivamente. E aí, quando não tem mais conteúdo, para de secretar a gastrina, para a secreção, que a gente já falou sobre isso. Piloro, duodeno, né? Aqui tem uma seção entre duodeno e jejum, depende dessa imagem, mas por aí mais ou menos, uma seção do intestino. Tá? Então, nós temos aqui na secreção duodenal colicistoquinina e secretina. Tá? Não estão todas as funções da colicistoquinina, mas está mostrando que a colicistoquinina aqui vem na vesícula biliar e provoca a secreção de bile. Né? E essa bile é uma substância exócrina, ela é secretada dentro do duodeno. Da mesma forma, a colicistoquinina também vai lá no pâncreas, não tem a setinha, devia ter posto, vai lá no pâncreas e provoca a secreção no pâncreas de suco pancreático. E também uma substância, aliás, uma secreção exócrina. O pâncreas, vocês vão ver ele comigo e vão ver ele com o professor William. Comigo, as secreções pancreáticas são as secreções exócrinas, bicarbonato e suco pancreático, é o que a gente está falando agora. E com o professor William, é a secreção endócrina, que vai ser insulina, glucagon, né? São os hormônios secretados pelo pâncreas. Tá? Que quem dá endócrino para vocês é o professor William. Tá? A secretina também, secretada no duodeno, quando tem ácido, vai no pâncreas e provoca a secreção de bicarbonato. Para quê? Para neutralizar. Certo? E por que neutralizar? Por que está neutro isso aqui? Porque as enzimas pancreáticas funcionam em pH 7. As enzimas do suco pancreático funcionam melhor em pH 7. Tá? Outra função da colicistoquinina está aqui, fechamento do piloro, né? Inibição do esvaziamento gástrico. E quando for muito sendo muito produzido e ficando muito tempo na circulação, lentamente vai provocar o aumento, o crescimento do pâncreas, para o pâncreas produzir mais substância, porque ele entende que se está sempre sendo estimulado, é porque sempre tem conteúdo, e se sempre tem conteúdo, eu preciso produzir mais suco para desmanchar esse conteúdo. Tá? Alguns outros, né? A gastrina, a secretina, é o mesmo desenho, né? Está mostrando aqui o número 1, a gastrina, que a gente já falou, um outro desenho ilustrando a mesma coisa. Gastrina. Quando nós fazíamos prova, quando nós tínhamos a oportunidade de estar presencialmente,
em umas 2, 3 provas eu botei essa figura aqui. Então, tirava, apagava o númerozinho e botava aqui, número 1, pontinhos, número 2, pontinhos, número 3, 4 pontinhos, para você saber quem é quem. Tá? Que mais? Tá. A gastrina, né? Então, a gente já falou. Tá? A secretina, que vai no pâncreas provocar a secreção de bicarbonato, né? Então, é estimulada pela acidez. A secretina está aqui número 2, então o conteúdo do estômago chega ácido. A secretina vai no pâncreas, provocando, então, a produção de bicarbonato. Esse bicarbonato é uma substância também exócrina, liberado direto no duodeno e neutraliza. Quando não está mais ácido, para de secretar secretina. Ou seja, o mecanismo de todos esses hormônios é a mesma coisa. Eles são por feedback negativo. Ou seja, ele estimula a produção, o produto do pâncreas, no caso do bicarbonato, neutraliza, ou seja, neutraliza ou acaba com o estímulo para que ocorra a secreção e a secreção não existe mais. Tá? 13 e 4 é colicistoquinina, está aqui colicistoquinina, né? A pessoa provoca a secreção na vesícula biliar, está aqui atrás, verdinho, ó, não se enxerga direito, mas é a vesícula biliar, está escrito lá. Né? Vesícula biliar, de bile, que é uma substância exócrina também, a gente vai falar sobre ela, e a colicistoquinina vai no pâncreas também provocar a secreção de suco pancreático. Tá? E não tínhamos falado ainda da enterogastrona, tá? Eu não dou muita bola para ela, mas a enterogastrona também ela é um hormôniozinho, cai na corrente sanguínea, né? E a função dela é inibir a produção aqui das células parietais de pepsinogênio, tá? Pelo menos momentaneamente, para não excitar. Se tem conteúdo, para um pouquinho lá. Tá? Gente, a grelina. Grelina é um outro hormônio. Tem um monte de hormônios, eu não vou falar todos, vou falar os mais importantes, que vocês podem ter interesse, que a gente tem uma atividade mais relevante. Assim, tá? As enzimas também, a gente vai falar as principais, tá? Que vocês precisam para ter uma boa noção do trato digestório. Grelina, gente, é a tal do hormônio da fome, ele foi reconhecido agora há pouco tempo. Ó. Faz 21 anos, é recém, que nós conhecemos a existência desse hormônio, né? Foi um japonesinho lá que descobriu isso aqui. Tá? A grelina, esse hormônio da fome, ela está muito associada, então, à sensação de fome, né? Lógico. Tá? Então, quando ela está circulante, a gente tem fome. Se ela não está circulante, a gente não sente fome. Tá? E ela é produzida principalmente pelo estômago. Mas também é produzida no pâncreas e no hipotálamo. Tá? Também pelas células épsilon do pâncreas e do hipotálamo. Lá em endócrino, o professor William vai falar para vocês da grelina, talvez de novo, ou seja, pelo menos as secreções da célula épsilon ele deve falar. Tá, mas aqui, eu quero dizer para vocês que ela é produzida no estômago quando esse estômago está vazio. Né? Quando o estômago está vazio, quando a mucosa do estômago murcha, né? Ele é muito... Imagina um balão aqui de aniversário murcho e depois um balão de aniversário cheio, né? Ele tem essa capacidade de elasticidade muito grande. Mas quando a mucosa murcha, quando a mucosa praticamente se toca, né? A parte interna se toca uma na outra, é o estímulo para que a gente tenha, então, tá um estômago vazio, a secreção de grelina. Tá? E aí esse hormônio, né, vai atuar lá no tronco cerebral, no centro da fome, né, vai atuar lá dando a sensação de fome. E aí quando nos alimentamos, né, a secreção de grelina diminui porque a gente mantém esse estômago repleto, né, começa a encher o estômago, passa o estímulo. A acontece é que a grelina fica em média uns 15 a 20 minutos funcionando, né, até ser totalmente metabolizada. Então, depois que ela é secretada, ela fica uns 20 minutos, em média, em humanos, circulando. Depois desses 20 minutos, então, se a gente quer fazer uma dietinha, começa a comer, come devagar, bem devagarinho, né, para esperar a grelina ser toda metabolizada depois que o estômago começou a ficar repleto. Cidade tem aquela fome que fica beliscando toda hora, é porque tem bastante grelina. Nem tanto. Aí a ansiedade funciona um pouquinho diferente, ela atua direto lá no centro da fome, né? Não é tanto... às vezes a pessoa pega a ansiedade como válvula de escape, desculpa, vou voltar lá.
o cigarro, o álcool, né? Então, tu tenta diminuir essa ansiedade com alguma coisa. E às vezes o centro da fome é estimulado, depende do tipo da cidade, como é o comportamento da pessoa, né? Mas não chega a ser por causa da grelina, é diretamente a estimulação no centro da fome, no centro, lá no tronco cerebral. Tá? Onde é que eu estava? Sim. E aí, então, se a gente quer fazer uma dietinha, né? Come devagarinho, pelo menos depois que tu começou a comer, começa a dilatar o estômago, dá um tempinho. A pessoa diz, come, não fica com os talheres na mão, né? Solta, larga o talher no prato, espera, conta até 30, pega o talher de novo, né? Porque daí vai dar tempo de vocês não comerem lentamente, comer só um prato de comida, não come dois, três, né? Outra coisa, né? Aí eu não vou brigar, quem vai brigar é os nutricionistas atuais comigo, mas em uma linha de pensamento. Aí eu vou dizer bem para vocês, aí tem muito estudo de nutrição que a gente não conhece na fisiologia, pelo menos eu. Então, às vezes, eu posso estar atualmente falando uma besteira, mas antigamente, coisa mais antiga, aí, coisa de 5, 6 anos, todo mundo sabia, e os nutricionistas indicavam muito, tu quer emagrecer, faz mais refeições por dia, com pouca quantidade. Por que mais refeições por dia? Come barrinha de cereal, o pessoal indica comer bastante essas granola, né? Porque é mais difícil a digestão, permanece mais tempo no estômago, evita que o estômago fique vazio. Em evitando o estômago fique vazio, inibe a secreção de grelina. Tá? Outra coisa que provoca a secreção de grelina pelo hipotálamo é também a hipoglicemia. Né? Então, o que acontece? Quando nós estamos com glicose baixa no sangue, né? O próprio pâncreas é estimulado a secretar insulina e secreta pelas células Epson, né? Eu já falei que o William ia falar, mas tudo bem. Então, se nós estamos com hipoglicemia, o pâncreas vai secretar insulina e pelas células Epson vai provocar a secreção de grelina, né? E aí o que acontece? Nós vamos ter mais secreção de grelina e fome. Então, são duas principais causas, assim, no pessoal que quer fazer dieta, que hoje em dia é contestado por algumas linhas de pensamento nutricionistas, né? Mas eu não recebi ainda nenhum artigo, nenhum documento que comprove o contrário que eu estou falando até agora, então eu continuo falando o que eu penso, o que eu conheço, né? Então, o conteúdo gástrico me dá a sensação de fome, ou seja, estômago vazio, me dá secreção de grelina e, consequentemente, fome, e hipoglicemia também me provoca secreção de grelina e a fome por causa da glicemia, que joga mais insulina e a gente acaba ficando com fome. Tá? O que acontece? Então, a ideia é que a gente mantenha o estômago sempre com níveis pequenos de conteúdo, para não ficar vazio, e algum alimento, né, nesse contexto aí, que mantenha uma glicemia, pelo menos basal, né, para não ter esse estímulo pancreático de secretar mais grelina. Tá? E aqui está assim, ó, ao contrário que é de se esperar, a quantidade de grelina nos obesos é menor do que nas pessoas com peso ideal. Nem sempre menor, mas pelo menos igual. Não é que a pessoa obesa ela secreta mais grelina. Não. É que normalmente o que acontece é que nessas pessoas que têm mais. Geralmente essas pessoas têm uma maior sensibilidade a esse hormônio. Então, quer dizer, para algumas pessoas, uma picograma desse hormônio, né, dá uma fomezinha, tu vai comer um sanduíche, deu. Para outras, a mesmo picograma, né, te dá uma vontade de comer 3 boi por uma perna. Né? Então, depende muito a sensibilidade da pessoa ao hormônio. Tá? O que mais? Eu acho que era isso. Vou voltar se for necessário. Bom, então, dentro desse intestino delgado, né, eu quero conversar com vocês, além disso, de outras coisas. Dentro disso, a gente vai falar da ação da bile, suco pancreático, a gente vai voltar a falar da colicistoquinina, falar da secretina, tá? Algumas enzimas duodenais a gente vai falar, tá? E vamos falar, então, para falar dessa de bile, eu vou ter que falar da vesícula biliar, para falar e do fígado, para falar de suco pancreático, nós vamos falar de pâncreas, né?
Os enzimas duodenais, a gente vai falar próprias secreções, que a gente já falou um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho. E nós vamos falar, então, de glândulas de Brunner. Essas glândulas de Brunner, ou Brunner, como quiserem chamar, né, foram descobertas já há uns 60 anos por aí, e essas glândulas estão aqui no duodeno, né? Essa aqui tem uma microscopia, 100 vezes de aumento, né? Essa coisinha branca que tem lá, as tais glândulas de Brunner, ou Brunner, né? E aí essas glândulas, né, que elas fazem? A função dessas glândulas que estão aqui, que na verdade não são glândulas, né? Os livros de fisiologia trazem como glândulas, e eu deixo por gosto para lembrar vocês que não é glândula, são células de Brunner. Tá? São células incrustadas no meio dos enterócitos que vão secretar alguma coisa. O alguma coisa que essa célula secreta, né, é um muco bastante pegajoso, bastante viscoso, grudento, parece uma gelatina, e esse muco é rico em bicarbonato. Para que tem esse muco, então? Porque, como eu disse para vocês, toda vez que vier conteúdo do estômago em direção do duodeno, independente que venha uma pedra, que venha um arame, que venha uma moeda, que venha bife, arroz, feijão, né? Ou seja, se esse conteúdo for nutritivo, não for nutritivo, esse conteúdo que vem do duodeno em direção, desculpa, esse conteúdo que vem do estômago em direção ao duodeno, sempre vai ser ácido, porque o estômago que está aqui em cima do duodeno, aqui assim, ele tem secreção de ácido clorídrico e o pH dentro dele é ácido. Então, quando sai aquele líquido, né, aquele quimo saindo daqui em direção ao duodeno, ele vai ser ácido e vai acidificar o duodeno. Tá? Nós temos a secreção de secretina, nós temos a secreção de colicistoquinina, que vai provocar uma secreção de bicarbonato pelo pâncreas. Tá? Mas esse bicarbonato sozinho não é capaz de proteger a mucosa. A função desse bicarbonato do pâncreas, na verdade, é tentar manter o meio do duodeno, né, o conteúdo do duodeno, um pouco mais próximo ou na neutralidade, né? Então, a função é manter nesse pH neutro, para quê? Para que as enzimas pancreáticas atuem. Tá? Mas ele não é tão eficiente assim para proteger a mucosa. Essas glândulas de Brunner que produzem esse muco pegajoso, semelhante às células mucosas que existem no estômago. É um muco bem parecido com aquele. Bem viscoso, bem pegajento, bem grudento, para proteger a mucosa. Tá? Principalmente essa parte inicial da mucosa. Principalmente aquela partezinha bem inicial. Depois ela já não tem mais. Aqui já para baixo, do terço inicial para diante, a gente já não tem quase nada dessas glândulazinhas. Tá? Bem menor quantidade e menos eficiência, consequentemente. E depois já está mais neutralizado, o ácido já foi neutralizado pelo bicarbonato, enfim. O que acontece aqui? Tá? Qual é o problema dessa encrenca aqui? Essa encrenca aqui foi descoberta, e aí é que vem a história que semana passada me perguntaram, da úlcera nervosa. Tá? Essa aqui não é ela a causadora da úlcera nervosa, mas o mau funcionamento dessa glândula que causa a úlcera nervosa. Por que esse mau funcionamento? Acontece que essas células, que chamam de glândulas, essas células de Brunner, elas são inibidas pelas catecolaminas, principalmente a noradrenalina e a adrenalina. As catecolaminas, noradrenalina e adrenalina inibem o funcionamento dessas células. Então, não é toda vez que tem, né, adrenalina e noradrenalina que vocês vão ter problema. Tá? Mas aquela pessoa que está sempre estressada, está sempre na pilha, está sempre ligada no 220, está sempre com adrenalina e noradrenalina circulante, aí vai ter problema. Se hoje tu brigou com o namorado, xingou o vizinho, né, se irritou com o professor, secretou adrenalina, noradrenalina, né? As tuas células de Brunner pararam, só que esse muco é bem pegajoso, né? Não é 1 hora, 2 horas, 1 dia que vocês pararam de produzir que vai dar problema. Esse muco vai sendo retirado lentamente, vai sendo como se diz, desmanchado e afetado pela ação do ácido clorídrico que está continuamente vindo do estômago para o intestino delgado, mas ele demora para ser totalmente removido. Então, 1 dia de estresse, 2 dias de estresse,
né? Às vezes 3 dias de estresse direto não vai te dar tanto muco assim. Daqui a pouco você já se desestressa, já fica tranquilo, já começa a produzir de novo, já repõe, né? Agora, o estresse prolongado vai fazer com que muitos dias fiquem sem reposição, e aí sim, né? Aí nós não vamos ter mais a proteção, o ácido que vem do estômago vai machucar, lesionar e causar a tais de úlceras duodenais, né? Que normalmente o pessoal, normalmente não, corriqueiramente o pessoal chama de estresse, úlcera de estresse, né? A úlcera nervosa, tá? É por isso que é chamada de úlcera nervosa, porque tu estar estressado inibe a produção de muco que protege a mucosa duodenal, tá? E ali eu botei pH intestinal, né? Que era justamente o que eu tinha falado antes. E esse pH intestinal, ele é interessante que ele fique na neutralidade, né? Para que a ação das enzimas pancreáticas atue 100%. Mas quem vai provocar isso aí, quem vai ajudar mais isso aí, então o bicarbonato estimulado pela colicistoquinina e pela secretina, liberado pelo pâncreas. Tá? É isso. Slide é só para falar disso. Essa coisa legal aí. Billy, né? Billy, emulsificação das gorduras. Alguns, acho que não me lembro quem me perguntou ontem, no grupo, não me lembro quem foi, e acho que mais foram dois que me perguntaram no particular também. Né? Agora, essa aula prática que eu mandei para vocês, o ideal é que fizesse, né? De repente faça entender. A partir da aula de agora, já vou começar a entender um pouquinho melhor. Tá? Tem umas perguntinhas que tem uns pega-ratão ali. Mas aqui a gente consegue, então, depois dessa aula de Billy, de Pâncreas, a gente começa a ter mais aptidão, digamos assim, para fazer aquela aulinha prática. Nada impossível, porque não é barbada, né? Aqui então tem 2 tubos de ensaio, né? Com Billy, né? Mostrando aqui, só para mostrar que a Billy também ela tem uma ação antimicrobiana, né? Ela consegue lisar, pelo menos, né? A Streptococcus pneumoniae, né? Mas nem todos, né? O MITS não, MITS não é lisado, né? É destruído. Mas só para mostrar aqui, não sei nem por que botei essa figura, tá? Mas é só para dizer que ele também tem uma ação antimicrobiana contra algum tipo de bactérias, tá? Nem todas. Bom, funções da bile a gente vai ver, mas a principal dela é emulsificar as gorduras, e emulsificar não é digerir. Emulsificar não é digerir. É duas coisas bem diferentes. A digestão, quem faz é enzima. Digestão de proteína, quem faz é enzima que faz digestão de proteína. No caso, tripsina, quimiotripsina, pepsina, que a gente já falou. Né? Digestão de carboidrato, quem faz é a amilase. Quem faz digestão de lipídio, né? Lipase. Quem faz digestão de gordura, lipídio, lipase. Então, ela não digere gordura. Oxe, não digere, ela emulsifica. O que é emulsificar? Emulsificar é quebrar em pedacinhos menores. Para que ela emulsifica a gordura? Ela emulsifica a gordura para aumentar a área de contato. Acontece que todas as enzimas, elas atuam na parede do nutriente. Ah, não tenho aqui, mas tem uma imagem. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos fazer uma coisa. Olha aí. Tá? Vou deixar assim mesmo. Então, ó. As enzimas, digamos que isso aqui fosse um lipídio, tá? Uma gordurinha. A lipase e todas as enzimas atuam na periferia. Elas vão quebrando, vão digerindo, né? E lentamente vão diminuindo o tamanho dessa gordura, né? Até que essa gordura fique pequenininha, bem pequenininha, transforma essa em ácido graxo, e daí ele continua quebrando, até que seja um quilomicron lá, que é
bem pequenininho consegue entrar, então, pelo enterócito e chegar, né, lá no vaso linfático e ser carreado, transportado pelos linfáticos até a nossa circulação depois. Tá? Essa é a ação da lipase. Qual é a ação da bile? A ação da bile é pegar essa lipase, quebrar ela em pedacinhos, tá? Em pedacinhos menores. Então, digamos que essa bolinha que está lá atrás, a bile veio e quebrou ela em 4 pedaços. Tá? Quebrou ela assim, ó, ao meio e ao meio. Ela emulsifica. Eu posso comparar a bile com um detergente, esse detergente de cozinha que vocês têm. Pega uma panela com gordura e lava ela só com água, não sai. A gordura fica ali. Você esfrega. Né? Então, pega o detergentezinho aquele, o comum, aí, Limpol, sei como é que é o nome, bota na esponjinha, esfrega, sai. Então, ela emulsifica. Tá? Se eu pegasse essa bolotinha aqui, ó, tá? Digamos que todas essas bolinhas que eu fiz rápido aqui fossem do mesmo tamanho. Tá? Não é, quase. Tá? Quase. Tá? Se eu pegar e medir agora a área de contato dessa bolinha azul, vai ser X. Agora, se eu pegar a área de contato de todas essas bolinhas aqui, ou seja, onde a enzima está atuando, é muito maior a área de contato dessas aqui, somadas, do que a área de contato dessa aqui. Então, emulsificar a gordura é quebrar essa gordura em pedacinhos cada vez menores, né? E fazer com que essa gordurinha fique cada vez menor, e bolinhas, e quanto mais tu quebrar, maior essa área de contato para a enzima, o que facilita a ação enzimática. Então, a bile, na verdade, ela tem a função de facilitar a ação da enzima. A emulsificação da gordura é isso, quebrar a gordura em tamanhos menores. Agora, ela vai quebrar em alguns pedacinhos, mas não consegue digerir, não consegue transformar essa gordura em ácido graxo, não consegue transformar o ácido graxo em quilomicron. Quem faz isso é a enzima. Tá? Entenderam? Então, volto para cá, para esse slide aqui. Pena que eu não consegui desenhar. Isso aqui eu desenhava no quadro quando a gente tem aula. Não desenhos ali. Então, é isso aqui. Agora ficou bonitinho. Fazer um narizinho aqui, fazer uma carinha. Um bonequinho. Tá? Secreção biliar, então, né? A bile é produzida e secretada pelo fígado. Ela é apenas armazenada na vesícula. Tá? A vesícula serve para armazenar a bile. Tá? Ela é ejetada na luz do intestino, então está aqui, ó. Tá? Aqui está o do pâncreas, né? O esfíncter de hoje que sai com o canal pancreático, o ducto biliar aqui. Tá? Ela é ejetada na luz do intestino delgado quando a vesícula é estimulada a se contrair. Quem faz isso é a colicistoquinina. Então, quando tem conteúdo, a colicistoquinina vai na vesícula biliar, provoca a contração da vesícula e o relaxamento do esfíncterzinho. Sendo assim, se aperta lá e abre a porteira, a bile é ejetada. Tá? Olha aqui, ó. Isso aqui depois eu leio em vermelho, tá? Ela auxilia a digestão e absorção de lipídios no intestino delgado. Ela. Tá? Errado isso aqui. Ou seja, ela emulsifica as gorduras, ela quebra em pedacinhos pequenos para melhorar a digestão. Tá, professor, mas aqui, ó, se não tivesse bile, né? Se não tivesse bile, ia digerir, claro, ia demorar mais tempo. Essa gordurinha, essa bola de gordura aqui, nessa, ia ser desmanchada, até que ficar pequenininha, mas ia demorar muito tempo. Consegue fazer se não tiver bile? Consegue fazer, mas demora mais tempo. Às vezes, não tem mais conteúdo aqui, às vezes o que acontece, começa o esvaziamento gástrico de novo e empurra para frente, né? Não é totalmente absorvido.
Tá? Diz assim, ó, em vermelho, tem função de armazenar, tem a vesícula, né? A vesícula. Tem função, a vesícula biliar, tem função de armazenar e concentrar a bile produzida no fígado. O que significa isso aqui? Então, a função dela é armazenar. Até quando? Até ser secretada. Tá? Quando é que ela é secretada? Quando existe colecistoquinina, ou seja, quando existe conteúdo proteico ou lipídico no duodeno. Tá? Então, existindo conteúdo proteico lipídico no duodeno, vai ocorrer a secreção de colecistoquinina, que vai provocar a secreção de bile pela vesícula biliar. Como eu disse, essa bile é produzida no fígado, tá? E armazenada na vesícula biliar. Certo? Essa função de armazenar é isso, fica guardada lá. Agora, ela também tem a função de concentrar a bile. Essa bile é um líquido. Eu botei aqui, não falei, né? Excretas de bilirrubina. Agora que eu estou lá, eu estou falando e lá e pensando outra coisa. Tá? Já falo das excretas. Essa bile é um líquido composto por ácidos biliares, por célula de escamação do próprio canalículo, por água, por bicarbonato, tá? E por bilirrubina, tá? Então, o que sobra da destruição de hemácias, né? Essa bilirrubina é excretada na bile, tá? Então, e essa bilirrubina não tem função digestiva nenhuma, tá, gente? Ela é só da cor nas fezes. Às vezes a fezes está mais amarela, às vezes está mais preta, às vezes está mais verde. É a bilirrubina, tá? Mais ou menos. Então, ela tem a função de concentrar a bile produzida no fígado. Como assim ela concentra? Imagina assim, ó, vou dar um exemplo, tá? Não é só esse exemplo que acontece. Resolve fazer dieta, tá? Para de comer gordura, nunca mais vai comer gordura na vida. E virou vegetariano, não tem mais proteína também. O estímulo para a secreção de bile diminuiu, quase não está mais secretando. Só que o teu fígado estava acostumado a produzir uma quantidade diária. Ele continua produzindo aquela quantidade diária até que daqui um mês, dois, ele perceba que não precisa daquilo. Tá? Porque para ele produzir menos, ele vai ter que diminuir o seu tamanho das suas células produtoras da bile lá, né? Seus hepatócitos. E para fazer isso tem que diminuir a quantidade, enfim, demora um tempo até essas células morrerem e não serem repostas. Então, o que acontece? Ele continua produzindo e armazenando na vesícula. Continua produzindo e armazenando. Continua produzindo e armazenando. E a vesícula não está secretando. Se a vesícula não está secretando, daqui a pouco vai explodir a vesícula. Tá? É um líquido. O que acontece? A mucosa interna a mucosa da bile, né, ela tem essa capacidade de reabsorver a água. Como eu disse, ela é líquida, a bile é ácido biliar, água, bicarbonato, bilirrubina, tem um monte de componente ali. E aí, como ela é líquida, ela possui água, a mucosa reabsorve água. Lentamente reabsorve água. Para quê? Para evitar que essa vesícula rompa, evitar que essa vesícula estoure, né, e derrame bile por tudo, dentro da cavidade. Só que acontece que vai se concentrando, e é líquido, vai concentrando, continua líquido, vai concentrando, vai ficando semilíquida, e concentra mais ainda, não elimina, e aí fica pastoso, e daqui a pouco não elimina mais, daqui a pouco vira uma pedra. Cálculo biliar. Tá? E aí, o que faz com esse cara que tem cálculo biliar? Hã? Lembra o que você faz com esse cara que tem cálculo biliar? O que a gente faz com esse cara? A gente faz uma cirurgia nesse cara, tira a vesícula. Exatamente. Alguém conhece alguém que tirou vesícula? Pai, mãe, avô, tio, primo? É minha mãe. A minha mãe, eu li aqui, tá? Ano passado, tirou a vesícula. Possivelmente a tua mãe tenha períodos ou intercorrências de diarreia muito maior que o normal, não é? Depois que ela fez a cirurgia, ela tem muito mais só. Se ela não ter contou, e se ela não ter contou, uma hora tu pergunta para ela. Isso. Mas não vai fazer muita diferença, tá? Não vai fazer muita diferença isso aqui. Já te explico por quê. Aqui, pode comer gordura, mas tem que evitar, né? Lógico, se ela comer muita gordura, o período de diarreia dela vai ser pior ainda, né? Então, lógico que ela vai ter mais diarreia.
O que que acontece? Falando nisso, né, gente? Equino não tem vesícula, tá? Os outros animaizinhos têm, antes que eu me esqueça. É, eu vou mandar para vocês depois um artigo, se eu lembrar. Já vou explicar o que tem. Eu estou procurando aqui, vocês estão vendo que eu estou mexendo nos meus arquivos e conversando com vocês. Aqui, queria mostrar para vocês isso aqui, tá? Então aqui, ó, isso aqui é um vídeo, isso aqui é um videozinho, pause. Uma vesícula biliar que está bem aumentada, ser humano, tá? Está bem aumentada, e vão tirar os cálculos da vesícula, tá? Então, tá, fez a cirurgia, já retirou, tirou, meio para minha cores, tá? Tira os cálculos da vesícula. É, já para ficar mais melhor, para pede, tá? Tá escoando. Agora ele jogou o bico todo para baixo, é a quantidade de pedra, aham, da pedra, isso aí tem a caracterização mostrar de isso aí, ó, cheio, aham, ali, gente, tá contando ali, tem umas 40 pedras. Deixa eu ver uma outra coisa aqui nos meus arquivos, que é as aulas que eu estava baixando. Mandei para vocês a recém-aula de ontem, tá, gente? Eu tive uns probleminhas aqui hoje eu tive uma reunião de departamento e coisa de manhã, perdi toda a manhã. Vamos ver uma coisa aqui. Onde é que tá? Eu tenho um coelho, digestão, fisiologia, ramo, pedra da vesícula. Ó, esse aqui é uma imagem, uma vesícula com algumas pedrinhas, né? Mais, coisa linda, né? Olha aí, olha a quantidade aqui, uma régua em centímetro, né? Para a gente ter mais ou menos alguns centímetros. As pedras de mais ou menos 1 centímetro, isso aqui deve ter uns 2 centímetros, tá? Olha a quantidade de cálculo da vesícula biliar. Esse aqui é o que a gente... Tá? Só para ilustrar. Só para ilustrar. E aí tira a vesícula, né? Tira a vesícula, bota aquelas pedras fora e bota a vesícula no lixo também, né? Não serve para mais nada, não tem como reimplantar, eu nem quero mais. E aí o que, que eu faço com essa pessoa? Ela nunca mais vai produzir bile? Ah, pois é, depende muito isso aí, né? Pois em bovinos são comercializados. Pois é, isso é uma coisa que eu sabia sempre. O pessoal procura muito, né? Sabe? Elas são comercializadas para. Parece que não dá, parece que não dá para costurar a vesícula, né? Fazer só uma. O pessoal tira mesmo porque a recorrência é bem grande, né? Faz, dali a pouco volta tudo de novo, tá? Porque eu dei o exemplo aí da pessoa da dieta, mas isso aí tem muita coisa, muito genética, muito predisposição. Então, possivelmente, se tu deixar a vesícula daqui um mês vai aparecer tudo de novo. Então, eles tiram totalmente. Talvez com o passar dos anos ocorra mais agora alguma técnica nova. Essa é comercializada principalmente para o mercado farmacêutico, né? Eu não me lembro, tem algumas drogas são utilizadas nisso aí, e se não me engano tem alguma coisa com, eu lembro que eu sabia bem, agora me esqueci, mas era alguma coisa da dentista, é, eu não me lembro se é para fazer algum tipo de, como é que se diz?
alguma coisa de prótese, não é o que acontecia aqui no mercado para odontologia, né? E mercado farmacêutico. Então, diz que nos abatedouros, o pessoal, quando achava, né? Não sei se isso é tão valorizado ainda como é antigamente, né? A composição é oxalatos, né? São sais, oxalatos e fosfatos, né? Normalmente é muito fosfato que tem, tá? Porque ela acaba concentrando, né? Que mais? Ah, sim, e daí tirei a vesícula da pessoa, tá? É. Nos rins, diz que a pior dor que tem é cálculo no rim, né? O negócio é tomar água, gente. Acostumem, vocês são novos, acostumem a tomar água. Eu tô aqui, tô dando aula para vocês, sempre eu tô com minha garrafinha, tá acabando aqui. Eu tomo uns 3 litros de água por dia. Cerveja também, cerveja é bom, né? Roberto Franca, Cida Barretos, participação de roubo. O que é isso aqui que me mandaram aí? Meu Deus, o casal de Barretos é preso suspeito de participação de roubo de 3 milhões em pedra. Ah, tu vi, cara. Ainda tem bastante comércio. Não sabia se ainda tinha muito comércio. Valeu, obrigado. Obrigado mesmo. Legal. A delegado acredita que integrantes da quadrilha se beneficiaram em vendas da Ásia e Oriente Médio. Vou fazer uma coisa aqui, né? Que é aquela coisa do Dr. Google, né? É, ó. Sais biliar e de cálcio. É, para que serve a dissolução? Agora vai me dar colidiase. Presença de umas pedras na vesícula biliar. Não. Por quê? Farmacêutico oriental custa R$19,50 o grama. Para a indústria farmacêutica, mas eu não me lembro o que eles fazem com isso. Eu sabia bem. Uma hora eu vou procurar, daí a gente não vou sair daqui, que senão a gente vai ficar fazendo outras cositas. Mas a indústria de cerveja, 9,50, nem vi quanto é aquele artigo, se é atual, de repente até mais. Quase o preço do ouro. Poxa, é carinho isso aí. Bem, o que acontece? Depois da retirada da vesícula, continua a secreção ou não? Claro que sim. Quem produz é o fígado. A vesícula só armazena. Então, retirar a vesícula não vai evitar a secreção, porque o fígado produz e secreta. E aí, em vez de vir para a vesícula e ficar armazenado, a bile é continuamente secretada dentro do duodeno. E como um dos constituintes é ácido, né, os ácidos graxos, ácidos biliares, são ácidos biliares, e como eu disse para vocês, tudo que é ácido, por incrível que pareça, é ácido. Ácido graxo volátil, ácido biliar, tudo é ácido. E esses ácidos acidificam porque são ácidos, e eles são ácidos porque são ácidos, né? Então é bem chato isso, mas eles são ácidos. Por incrível que pareça, um ácido é ácido. Se botar a mão nele, vai queimar. Então eles acidificam aqui. E ocorre escamação, e ocorre lesão, e ocorre com o passar do tempo, quer dizer, a pessoa que não tem mais a vesícula está constantemente secretando, produz e secreta, produz e secreta, produz e secreta. Por que a mãe, não sei se foi a Dayana que falou, não lembro quem foi, por que a mãe da pessoa, do colega aí que falou, tem mais intercorrências de diarreia? Porque começa a irritar a mucosa, começa a lesionar a mucosa. O que acontece? Aquela ação de limpeza, secreta mais água para lavar, isso aí também machucando, secreta mais água para lavar, e vem uma onda forte e manda embora.
diminui a absorção porque a onda manda embora e secreta mais água, diarreia. Secreta mais e absorve menos, né? Então tem mais cólica, mais diarreia. O doutor diz para não comer tanta gordura. Por quê? Porque agora a gente vai falar. Fui eu. Obrigado, Maria Augusta. Realmente isso acontece bem. Então, se ela não come mais tanta gordura, por quê? O estímulo para a produção no fígado é o retorno desses ácidos biliares para o fígado. Já vai explicar isso aqui. Né? Então, o fígado produz bem pouquinho a partir do colesterol. Então, a bile é produzida a partir do colesterol. Tu vê, né? A bile é um emulsificador de gordura. Ou seja, é um sabão, para vocês, é um detergente, é um sabão. Bota sabão na gordura e desmancha, né? A bile é um sabão. Ela serve para isso. Sabão. Alguém que tem mais. Alguém já fez sabão? Alguém mora para fora? Já fez sabão na vida? Como é que você faz sabão? Como é que a gente faz sabão? Em casa, assim. O que tu faz? Tu bota gelatina, 2 tomates, álcool, sebo, soda e azeite. Eu já fiz sem azeite. Né? O sebo é gordura, né? Azeite também é gordura, né? Mas se tu pegar uma gordura, sebo, gordura, né? E soda. O que é soda? A gente pode chamar soda dessa coisa aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O que tá aquela soda lá? Qual é a função da soda? Soda a gente chama de soda, né? Soda cáustica. Isso vulgarmente chama soda, porque, ou seja, a mesma função do bicarbonato, aumentar o pH. Quando tu bota gordura com soda, gordura com bicarbonato, vai formar o sabão. Né? Então, o que acontece? Como é que eu produzo bile? Bicarbonato com colesterol. Muito bem, isso mesmo. Né? Então, quer dizer, o bicarbonato com colesterol. E a água a gente tem no nosso organismo. Né? É bem que foi colocado aqui. Ó. Então, eu produzo bile, eu produzo sabão dentro de mim, claro. Eu tenho colesterol, eu tenho água e tenho bicarbonato. Para fazer sabão precisa de água, com soda, com bicarbonato, né? E a gordura do sebo e do azeite. Né? Gordura animal, de preferência. Ah, então, tu vê, né? A gordura desmancha a gordura. É o sabão. Então, é para desmanchar gordura. Tá? Continuar aqui para a gente vai continuar conversando. Uma das funções do fígado é de ser uma glândula secretora. Sua secreção é a bile, que tem papel na emulsificação de gorduras, ou seja, desmanchar a gordura e não digerir a gordura. É bem diferente uma coisa da outra. A bile é secretada nos hepatócitos, ou seja, nas células hepáticas, para canalículos biliares, os quais fluem para dentro do ducto biliar e assim para a bile, para a vesícula, né? O epitélio do ducto biliar tem a atividade metabólica capaz de alterar a composição, né? Então, quer dizer, ele secreta dentro desse canalículo a água, que é eletrólitos e bicarbonato, tá? E aí aquela bile, né? Ela vai ser então a esses ácidos biliares que são produzidos pelos hepatócitos, mais a água, bicarbonato, né? Eletrólitos, tá? A função dos ácidos biliares é emulsificar os lipídios dietéticos, solubilizar os produtos da digestão. Os pigmentos biliares, bilirrubina, não exercem função digestiva. É só cor nas fezes mesmo. Tá? E, lógico, tirar isso aqui de dentro, né? Esse pigmento é uma função, nós vamos eliminar. Isso aqui é resto, né, de hemácia. Então, bota fora. Ó, a vesícula biliar armazena e concentra durante períodos entre refeições. Tá? Está sempre sendo concentrado, mas em dietas pode dar, né, alteração de dieta, fica muito tempo sem secretar, enfim, isso aí pode dar, como foi o exemplo que eu dei. Mas é mais a parte mesmo congênita, genética, predisposição, tá, gente? Lógico que pessoas mais obesas também têm mais predisposição do que pessoas mais magras, até pela ingesta de gordura maior e níveis de colesterol mais elevados, porque o colesterol bom, né? O HDL, né? Que é o bom, o LDL, long é ruim, high, que é o alto, que é o bom, que mantenha alto, que mantenha elevado, por isso que a gente chama ele bom, que ele é bom, o ideal é que ele esteja elevado, e o ruim, que esteja baixo, que seja long, por isso que é LDL e HDL, tá?
A secreção de bile é iniciada pela... Ó, a secreção de bile é iniciada pela presença de alimentos no duodeno, mais precisamente alimentos gordurosos ou proteicos, tá? Então, a colecistoquinina é estimulada e, né, e a produção da mesma bile é estimulada pelo retorno dos ácidos biliares para o fígado. Ou seja, aqui tem essa figura até mal colocada, já está mais para frente. Depois eu volto aqui. Aqui, esse aqui que eu queria. Tá? Agora já estou aqui, vamos falar. Então tem aqui, ó, uma molécula grande de gordura, né? Large, né? E aí o que acontece? Ela é emulsificada em pequenos, menorzinhas, as bolinhas que eu fiz lá, né? Aí com a bile a gente consegue transformar essas moléculas de gordura maiores em micelas, né? E aí assim as lipases vão transformar essas micelas em quilomicron, né? Por difusão vão passar na parede do enterócito, parede apical do enterócito, certo? E vão para dentro, né? Esse aqui é o dedinho de luva, é o nosso vilosidade, e aí vão passar para dentro do vaso linfático, tá? Aqui o vaso linfático. Tá? Isso aqui é bobagem, então isso que eu li aqui, ó, a secreção de bile iniciada pela presença do alimento e a produção é estimulada pelo retorno ao fígado. Tá? Então tá aqui, ó. Como é que acontece? Aqui tem um hepatócito, uma célula hepática, que produz bile. Tá? O hepatócito pega o nosso colesterol bom, o HDL circulante, certo? Conjuga esse colesterol, quebra, processa esse colesterol e então com isso ele produz ácido biliar. Tá? Aí esse ácido biliar vai ser conjugado, ou seja, vai ser adicionado de bicarbonato, de água, né, de bilirrubina, enfim, de íons, né? E isso aí tudo é chamado de bile, ou bile conjugado. Né? E a bile, então, vai para a vesícula biliar, e na vesícula biliar ela fica esperando o estímulo. O estímulo é colecitoquinina circulante, ou seja, conteúdo no duodeno nutritivo. Né? Quando tem conteúdo, a bile, então, é secretada, ela vem pretinha, aqui a produção está preta e verdinho está a bile, né? Então, verdinho, a bile é secretada, e ela vai atuar. Vai atuar aqui, vai emulsificar as gorduras, certo? Vai emulsificar a gordura. Cerca de 95% da bile, ela é reabsorvida lá no íleo, ou seja, nas porções finais do intestino delgado, por transporte ativo. Então, existe uma bombinha lá, que é sensibilizada, ela percebe a presença do ácido biliar, tá? E por transporte ativo, com gasto de energia, mais ou menos toda a bile, ou melhor, todos os ácidos biliares que formaram bile, mais ou menos quase todos, cerca de 95% é reaproveitado, reabsorvido. Tá? Uns 5% é perdido, vai para as fezes, vai embora. Certo? Quando é reabsorvido lá no íleo, vai entrar no sistema porto-hepático, vai ficar na nossa circulação até que retorne para os hepatócitos, onde mais ou menos esses 95%, de 70% a 95%, alguma coisa pode ser metabolizada, pode ser inativada, quebrada na circulação. Tá? E aí, então, o que acontece? Isso aqui vai ser o estímulo, como eu disse lá, ó, a produção é estimulada pelo retorno dos ácidos biliares ao fígado. Então, quando retorna ácido biliar ao fígado, o hepatócito percebe isso, pega mais colesterol e produz 100% novamente de bile. Então, por isso que a mãe da Maria Augusta não pode estar comendo gordura toda hora. O ideal é que ela nem tenha mais, diminuir os níveis de colesterol dela, para não ter mais, vai chegar uma hora que ela vai perder 90, vai perder 5, vai ficar 95, vai ser perdido um pouco na metabolização, vai voltar a 70. E ela não vai mais produzir 100, ela vai produzir 90. E aí perde 5, volta a 85, aí conjuga, vai ficar uns 60. Vai chegar uma hora que ela vai conseguir diminuir, mas não zerar a produção de bile.
Vai continuar tendo intercursos de diarreia? Vai, o resto da vida. O dia que ela comer mais gordura, mais colesterol, né, vai ter mais diarreia pelaquela semana. Tá? Por isso que evita que come. Então, a produção, a secreção aqui é estimulada pela prostaglandina. Agora, a produção é pelo retorno desses sais biliares, ou melhor, ácidos biliares, para dentro do fígado. Tá? Quase toda essa bile é reabsorvida e reaproveitada. A perda dela é pequena. Tá? A bile não, ácidos biliares. Tem que ser cuidado. Vocês ainda são novos, mas eu já estou mais gastinho aqui, eu tenho que começar a me cuidar. Certo? Então, de vesícula é isso aí, gente. Vesícula biliar é esse troço aí. Serve para armazenar bile. Né? Pode dar probleminha na gente? Pode. Complica? Complica. É chata? É. Mas cuidando bem dela, nós não vamos ter problema. O excesso de ingestão de gordura pode provocar que esses hepatócitos produzam muito mais, e aí pode dar uma inflamaçãozinha na vesícula e passar disso por uma pedra no futuro? Pode. Tá? Então era isso, vamos para a secreção pancreática, vamos falar do pâncreas. Vamos falar do pâncreas. Tá? E nós vamos falar com vocês das secreção pancreáticas exócrinas, ou seja, aquelas que são liberadas na luz intestinal. As endócrinas, vocês vão ver endocrinologia lá com o professor William. Tá? Então, as secreções pancreáticas exócrinas são indispensáveis, né? A digestão dos nutrientes, nutrientes como proteínas, amidos e gordura. Tá? Triglicerídeo ou gordura, lipídio. Tá? Bom, enzimas pancreáticas, né, digerem proteínas, é a tripsina, né? Potencialmente danosas às células pancreáticas, então elas são sintetizadas como zimogênio, tá? Enzimas e prosenzimas ficam armazenadas na vesícula ou grânulos de zimogênio. Então, o que acontece aqui? A mesma coisa que acontece com o pepsinogênio ou com a pepsina no estômago. A pepsina é uma enzima que quebra, que destrói proteína. E se ela for produzida e armazenada pela célula que a produz, ela poderia ser danosa à própria célula. Ela digere proteína, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que produzir, encapsular e deixar guardadinha de uma forma inativa. Então, a pepsina no estômago ela é armazenada na forma de pepsinogênio e secretada como pepsinogênio. Né? Depois ela vai ser ativada. A mesma coisa a enzima pancreática que quebra proteína. Tripsina, ela é produzida, armazenada na forma de tripsinogênio, né? E depois vai ser ativada, porque se ela for guardada na forma ativa, ela pode digerir o próprio pâncreas, né? Então, para evitar isso. Tá? Quando as células são estimuladas, né? Então, esses grânulos fundem-se com a membrana plasmática e liberam o conteúdo no lumen da glândula e, por fim, no lumen duodenal, onde há a conversão da forma ativa pelo suco intestinal. Tá? Então, o próprio suco intestinal vai quebrar o zimogênio. Então, é mesmo aquela imagenzinha, né? O zimogênio pode ser fundir na membrana e vai ser liberado depois lá. Tá? Sim, secreção vagal, né? A secreção pancreática. Lembra que eu falei para vocês da secreção de saliva? A gente pensa no alimento, a gente tem alimento na boca, né? Então existem fases da secreção salivar, existem fases da secreção gástrica, que até nós comentamos que mascar chiclete pode causar lesão gástrica, porque o estômago fica esperando o conteúdo que nunca chega e produz ácido clorídrico, que pode causar lesão, gastrite, refluxo. Tá? E o pâncreas também. O pâncreas também tem fases de secreção. Né? Então, aquela fase vagal, ou seja, aquela fase que não tem conteúdo no duodeno, né? Que ela é mediada pelo sistema parasimpático, né? A fase vagal, a secreção de pancreática pode surgir com resultado de vários estímulos. Tá? Ou seja, se não tem conteúdo, isso pode ser da visão e do aroma. Ou seja, quando você sente o gosto, quando sente o cheiro, quando enxerga, quando saliva,
muitas vezes, quando vocês estão salivando, a secreção cefálica, né, da secreção salivar, a fase cefálica salivar, provoca a secreção salivar, mas também, a mesma visão, o mesmo aroma, vai provocar pelo pâncreas a secreção de suco pancreático no duodeno. Tá? Para quê? Para já preparar o duodeno, esperando que o conteúdo, quando chegar, já tenha um suquinho lá, meia boca, para começar a digerir, para não perder nada. Tá? Outra estimulação, que também não é pelo conteúdo, então ela é extrínseca, ou seja, ela é estimulada por mecanismo do parasimpático, do mecanismo vagal, é a distensão do estômago. Distender o estômago, né? Tem um reflexo vagal, então, que vai provocar também a secreção de suco pancreático, também na intenção de preparar o lúmen do duodeno para começar a digestão. Tá? E a secreção pancreática, então, né, de suco pancreático, ou seja, o suco pancreático, que é a fase local, a fase que é mediada pelos plexos intramurais, né? Essa fase é aquela que, quando chega realmente o conteúdo no duodeno, que é a secreção pancreática mediada por estímulo da secretina, que quando chega ácido, ou por estímulo da colecistoquinina, quando chega nutriente, né? Então, vai estimular também a secreção pancreática, e aí a gente chama de fase duodenal ou intestinal, e ela é maior. Tá mesmo? O volume, meu Deus, volume, né? O volume, não é volume. Tá? Não é volume, é volume. Da mesma forma que na salivar, quando vocês pensam, secreta um pouquinho, mas quando está com o alimento no local, saliva muito mais. Da mesma forma que na secreção gástrica, quando está mastigando, secreta um pouquinho, mas quando o conteúdo está no estômago, a secreção é maior. Aqui, a secreção pancreática é a mesma coisa. Quando pensa, quando lembra, secreta um pouquinho. Quando tem conteúdo no estômago, secreta um pouquinho. Mas a secreção maior é na fase local, na fase que o conteúdo está no local, porque daí ela é mediada pelos nossos plexos intramurais, certo? Tá? E aí o que acontece? A secretina vai provocar a secreção rica em bicarbonato, e esse bicarbonato, então, vai tentar elevar o valor do pH no duodeno. Por que foi estimulado? E a minha bateria morreu. A bateria foi para o espaço. Já estou abrindo de novo aqui, gente. Espero que tenha salvado a aula. Ah, gente, desculpe, caiu a minha bateria, foi para o espaço aqui. Espero que nós não tenhamos perdido a gravação. Creio que não. Para mim aqui aparece que a gravação ainda continua. Ótimo. Tá? Vamos compartilhar a tela. Estão me ouvindo? Tá, obrigado. Botei o carregador aqui agora, não vi e morreu a bateria. Então tá, continuando, né, gente? Desculpe.
Sempre tem um intercurso para não se sacanear, né? Então, a secreção de secretina, né? Ela é estimulada pelo conteúdo que... Tá bom. Tá, eu vou parar a gravação para não perder a gravação.